Nessa videoaula, vamos falar a respeito de modelagem com EDOs lineares de primeira ordem, ou seja, iremos trabalhar com problemas físicos e químicos que envolvem EDOs dessa natureza. Vamos começar com uma EDO de primeira ordem, que é dada por essa equação, e tal EDO modela tanto fenômenos de crescimento quanto de decaimento. Alguns exemplos de fenômenos de crescimento são crescimento populacional, crescimento de um dado capital, entre outros. E exemplos de decaimento, temos desintegração radioativa, algumas reações químicas onde existe a transformação de determinadas substâncias em outras. Então, por exemplo, se a gente estiver pensando no crescimento de uma cultura de bactérias, a função y que aparece aqui na EDO representa para a gente a quantidade de bactérias nessa cultura num dado instante t. E com essa EDO eu quero dizer o seguinte, que a taxa de crescimento em relação ao tempo é proporcional à quantidade de bactérias num dado instante t. Essa constante K recebe o nome de constante de proporcionalidade e ela é uma constante positiva quando estamos tratando de fenômenos de crescimento e é negativa quando tratamos fenômenos de decaimento. Como exemplo, vamos solucionar esse problema que está relacionado ao crescimento numa cultura de bactérias. Essa cultura tem inicialmente 100 bactérias e decorrida 1 hora, essa cultura passa a ter 150 bactérias. Pede-se então para determinar o tempo necessário para que essa quantidade inicial seja triplicada, ou seja, um instante t tal que essa população seja igual a 300 bactérias. Então, eu vou utilizar a função y de t para representar a quantidade de bactérias num dado instante t. E vamos usar então a EDO que acabamos de discutir, que está relacionada ao crescimento de populações, que é essa EDO aqui. Entretanto, percebam que temos algumas condições extras. Sabemos que no tempo inicial a cultura possui 100 bactérias. A função y para t igual a zero é igual a 100, já que y está representando a quantidade de bactérias nesse instante. Após 1 hora, a cultura passa a ter 150 bactérias, ou seja, y nesse instante, t igual a 1 hora, é igual a 150. Então, essas são todas as condições que temos, que foram dadas pelo enunciado do problema. O nosso objetivo, então, é descobrir qual é o tempo t, tal que y de t é igual a 300. Então, isso é o que temos que obter. Eu vou começar, então, solucionando a EDO. Observem que é uma EDO de variáveis separáveis. De fato, se a gente fizer uma multiplicação em cruz, podemos reescrever essa expressão como sendo 1 sobre y dy igual a k multiplicado por dt. Obtida, então, essa identidade, a gente integra os dois lados e integrando chegamos a essa igualdade. Do lado esquerdo eu tenho ln do módulo de y e do lado direito eu tenho k vezes t mais a constante de integração que eu estou denotando por C1. O que eu vou fazer agora é usar a função exponencial, que é inversa à função ln, para poder fazer uma separação da variável y que aparece aqui e dessa forma chegar na expressão para essa função. Dessa forma, ficamos com essa expressão, exponencial de ln do módulo de y igual exponencial de k vezes t mais a constante C1. Então, do lado esquerdo, a gente acaba ficando com o módulo de y. E do lado direito, podemos separar essa expressão em exponencial
de k vezes t, multiplicado por exponencial de C1. Na próxima passagem, eu vou tirar essa função do módulo, então, desse outro lado da expressão vai aparecer os sinais de mais e menos. Fazendo isso, chegamos a essa identidade, e esse termo, que é uma constante, eu vou denotar por C, para simplificar a expressão. Dessa forma, a gente chega em y igual a c vezes exponencial de k vezes t. Então, essa é a expressão para a nossa solução y, que é a função que descreve a quantidade de bactérias num dado instante t. Eu sei que no instante zero, a quantidade de bactérias é igual a 100. Então, utilizando esses dados na expressão que a gente obteve, eu tenho o seguinte. Tá? Então, eu sei que y no instante t igual a zero vai ser igual a c vezes exponencial de k vezes zero. Então, observem que eu estou tomando o t igual a zero e eu sei que nesse instante meu y vale 100. Então, isso é igual a 100. Dessa forma, eu tenho que 100 é igual a c vezes 1. Observem que eu vou ficar com exponencial de zero aqui, que vale 1. Então, aqui acaba sobrando apenas a constante c. E dessa forma, a gente conclui que essa constante c, que aparece aqui na expressão da minha função y, é igual a 100. Para finalizar, eu vou aplicar a outra condição que foi dada. Eu sei que no instante t igual a 1, a quantidade de bactérias é igual a 150. Então, novamente, eu vou pegar a expressão da minha função y e fazer o cálculo para t igual a 1. Então, fazendo isso, eu tenho c vezes exponencial de k vezes 1. Entretanto, o valor de c foi determinado no item anterior e é igual a 100. Então, isso é 100 vezes exponencial de k. E, por outro lado, eu sei que y nesse instante 1 é igual a 150. Então, isso é igual a 150. Então, com isso, eu chego em 150 igual a 100 vezes exponencial de k. Vou passar aqui para baixo. Observem que eu consigo simplificar. Eu vou passar esse 100 dividido o 150. Fazendo isso, eu tenho 1,5 igual exponencial de k. Aplicando o ln, eu tenho que ln de 1,5 é igual a ln de exponencial de k. Portanto, segue que k é igual a ln de 1,5. E utilizando uma calculadora, a gente tem o seguinte valor aproximado para essa expressão. K é aproximadamente 0,4. Eu vou então pegar os valores dessas constantes, da constante k e da constante c, e vou substituir na expressão da minha função y. Essa, então, é a função y, que descreve a quantidade de bactérias num dado instante t. Então, observem que a partir dessa expressão, a gente consegue calcular a quantidade de bactérias na cultura em qualquer instante de tempo. O problema é saber em qual instante t a quantidade de bactérias será triplicada, ou seja, será igual a 300 bactérias. Então, nesse caso, basta a gente tomar y de t igual a 300 bactérias e resolver essa equação. Resolvendo essa equação, a gente vai obter um instante t que está sendo pedido. Olha, então nessa passagem eu passei o 100 dividindo 300, então eu obtive exponencial de 0,4 vezes t igual a 3. Aplicando então a função ln, do lado esquerdo resulta em 0,4t e do lado direito eu fico com ln de 3. Eu
esse valor é aproximadamente 1,1. E fazendo então a divisão de 1,1 por 0,4, a gente obtém T igual a 2,75 horas. O segundo exemplo que eu vou passar para vocês está relacionado à lei do aquecimento ou resfriamento de Newton. Imaginem então a seguinte situação. Eu tenho um objeto cuja temperatura é dada por essa função. Eu pego esse objeto e coloco ele em um ambiente cuja temperatura é constante e é dada por T de A. Se a temperatura desse objeto for superior à temperatura do ambiente, haverá um resfriamento. E se a temperatura desse objeto for inferior à temperatura do ambiente, ocorrerá um aquecimento. Ambos os fenômenos são modelados por essa mesma EDO, e essa EDO nos diz então que a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo é proporcional à diferença da temperatura do objeto no instante t com a temperatura ambiente. E essa constante K, que aparece na expressão da EDO, é uma constante de proporcionalidade sempre negativa. Isso independente do fenômeno ser um fenômeno de aquecimento ou resfriamento. E a explicação desse fato, dessa constante ser sempre negativa, é a seguinte. Quando estamos falando de aquecimento, a temperatura do objeto é menor do que a temperatura ambiente. Entretanto, ocorre um aumento da temperatura do objeto, logo a taxa de variação dessa temperatura é positiva. Se a gente olhar então para a EDO, que modela esse fenômeno, nós teremos um termo positivo e um termo negativo. Logo, a constante será negativa. E no caso de resfriamento, temos que a temperatura do objeto é maior do que a temperatura ambiente. Entretanto, como está ocorrendo uma diminuição dessa temperatura do objeto, essa taxa de variação é negativa. Nesse caso, ocorre um decrescimento dos valores da função temperatura. E, novamente, jogando aqui na nossa EDO, nós temos um valor negativo para essa derivada e um valor positivo para essa expressão que está entre parênteses. Logo, a constante K é negativa nesse caso também. E como exemplo de aplicação da lei de Newton, vamos resolver esse problema, que é um problema de resfriamento. E ele diz o seguinte: quando retiramos um bolo do forno, sua temperatura é de 200 graus Celsius e após 3 minutos, sua temperatura é igual a 100 graus Celsius. Sendo a temperatura ambiente igual a 30 graus, determine a temperatura do bolo após 7 minutos. Então, a função T representa para mim a temperatura do bolo no instante T. Essa é a EDO, que modela o problema. Nesse caso, eu estou considerando a temperatura ambiente fornecida, que é igual a 30 graus. E a gente acaba, então, ficando com essa equação. E além da EDO, temos algumas condições extras que foram fornecidas. Sabemos que a temperatura inicial do bolo é de 200 graus Celsius. Portanto, a temperatura no instante zero é igual a 200 e que decorridos 3 minutos, sua temperatura é igual a 100 graus Celsius. Então, a temperatura no instante 3 é igual a 100. Então, essas são as condições extras. E vocês vão ver que a partir delas, a gente vai conseguir determinar os valores das constantes que vão aparecer na resolução dessa EDO. E o problema pede, então, para a gente determinar a temperatura do bolo decorridos 7 minutos. Ou seja, a temperatura do bolo no instante t igual a 7. Bom, o que eu vou fazer, então, é resolver a CDO, aplicar as condições iniciais para chegar nos valores das constantes,
Fazendo isso, a gente vai chegar na expressão para a temperatura. Ou seja, a gente vai chegar na função temperatura, que descreve a temperatura desse bolo em relação ao tempo. Tendo essa função, a gente consegue responder a questão que foi feita. SDO também é uma EDO de variáveis separáveis. Observem que esse termo que está entre parênteses depende da temperatura. Então, eu vou pegar esse termo que está entre parênteses e vou jogar para o lado esquerdo da minha equação. E vou fazer essa constante K multiplicada por esse dt. Bom, então fazendo isso, a gente chega na seguinte expressão. Olha, então a gente tem essa expressão. O que eu vou fazer agora é integrar os dois lados, o lado esquerdo em relação à temperatura e o lado direito em relação ao tempo. Então, resolvendo essas integrais, a gente chega nessa identidade. Do lado esquerdo eu tenho ln do módulo da temperatura menos 30, e do lado direito eu fico com K vezes o tempo t, mais a constante de integração que eu estou denotando por C1. O que eu vou fazer agora é utilizar a função exponencial. Fazendo isso, eu chego nessa identidade. Do lado esquerdo, eu acabo ficando com o módulo da temperatura menos 30. E do lado direito, eu posso separar em exponencial de K vezes T vezes exponencial da constante C1. Quando eu tiro do módulo, aparece um sinal de mais ou menos do outro lado da minha expressão. Então, isso me dá que a temperatura menos 30 é igual mais ou menos. Vou passar esse termo para o lado de cá. Dessa forma, a gente consegue visualizar que isso é uma constante e eu vou denotar ela por C. E dessa forma, jogando esse 30 para o lado direito, a gente obtém essa expressão aqui. E observem que a gente tem duas constantes envolvidas, a constante C e a constante K. O nosso objetivo, então, é chegar nos valores dessas constantes, e para isso a gente vai utilizar as condições que foram fornecidas no enunciado. Eu vou começar, então, por essa condição. Eu sei que a temperatura no instante zero é igual a 200. Então, eu vou calcular a temperatura no instante t igual a zero. Então, fazendo isso, eu vou ficar com C vezes exponencial de zero mais 30. E, por hipótese, isso é igual a 200. Portanto, eu concluo que a minha constante C é igual a 200 menos 30, ou seja, é igual a 170. Eu vou utilizar agora a segunda condição que foi dada. Eu sei que a temperatura no instante 3 é igual a 100 graus. Vou fazer os cálculos aqui no canto. Então, eu sei que essa temperatura no instante 3 é igual a 100 graus. Vou utilizar, então, a expressão da minha temperatura, tomando T igual a 3. No caso C, eu já determinei vale 170, tá? Então, aqui no lugar de C, eu já vou colocar o valor 170. Então, isso multiplicado pela exponencial de K vezes 3, somado com 30. Eu tenho que 170 vezes exponencial de 3K é igual a 100 menos 30, ou seja, é igual a 70. Portanto, exponencial de 3K vai ser igual a 70 dividido por 170. E essa divisão dá aproximadamente 0,4. Portanto, usando a função ln, eu tenho que ln da exponencial de 3K é igual a ln de 0,4. Segue, então, que
3K é igual a ln de 0,4 e essa divisão vai dar aproximadamente menos 0,3. Conforme já havíamos comentado na parte teórica, esse valor é sempre negativo, independente de ser um fenômeno de aquecimento ou resfriamento. Bom, então, para finalizar, eu vou pegar esses dois valores que eu acabei de obter, o valor de C e o valor de K, vou substituir nessa expressão, na função da temperatura, e em seguida vou calcular essa temperatura no instante 7, que é o que está sendo pedido pelo problema. E dessa forma, a gente fica com essa equação para a nossa função temperatura. E calculando então, no instante 7, a gente vai chegar no seguinte valor. Então é isso, olha. Eu fiquei com 170 vezes exponencial de menos 2,1 somado com 30. E isso vai dar aproximadamente 50,8 graus Celsius. Então, essa é a temperatura do bolo decorridos 7 minutos.